Olá, pessoal! Hoje eu vou estar trazendo mais uma dica para vocês sobre as correções dos formulários Google, né, através do Google Classroom. Então, essa dica é o seguinte: como você corrigir e devolver aos alunos uma atividade com questões dissertativas e de múltipla escolha elaboradas no Google Formulário. Tá certo? Então, aquele Google Formulário, aquela atividade que você colocou questões de múltipla escolha, mas também colocou questões abertas para que o aluno escreva, né, disserte a sua resposta. E aí, como fazer isso como um teste, né, para que o formulário atribua pontuação e devolver ao aluno? Então, vamos lá para essa dica. Então, estou aqui na minha sala de aula, não é isso? Vou criar a atividade. Lembrando que eu quero criar uma atividade com teste, né, para que possibilite a correção automática pelo formulário. Então, já coloquei aí a atividade de português, as instruções são opcionais, não é isso? Aqui já está ativado a importação das notas e aqui eu abro o meu formulário. Ao abrir meu formulário de teste, eu vou realizar a minha atividade. Bem, então tá aqui a atividade elaborada, né? Eu elaborei apenas 3 questões, só para a gente fazer essa simulação. Na primeira questão, eu tenho a seguinte questão: escreva seu nome completo, não é isso? Sempre é importante estar pedindo o nome para que você identifique os alunos. Assista o vídeo, marque o nome do personagem principal da história. Então, tem aqui uma pergunta de múltipla escolha. E a última pergunta: qual a sua opinião sobre a história? Não é isso? Então, tá aqui qual a sua opinião sobre a história, para que o aluno possa dissertar, ou seja, ele vai ter que escrever, tá certo? Então, você pode perceber que é uma atividade que tem questões de múltipla escolha e questões também dissertativas. Então, como fazer? Então, olha só, o segredo está na configuração da sua atividade, tá certo? Então, veja só, a primeira pergunta, né, que é para que o aluno escreva seu nome completo. Ao clicar nela, eu tenho aqui a oportunidade, né, deixa eu só mostrar para vocês como é que ela fica. Ó, ao clicar nela, aparece aqui esse íconezinho, ó, respostas corretas. Então, clicando nele, eu tenho a oportunidade de definir a pontuação aqui, ó, vale tantos pontos, não é isso? E colocar aqui a resposta que seria a correta. Porém, como é o nome do aluno, então eu não tenho como configurar, digamos assim, essa questão para uma resposta correta. Então, eu preciso deixar realmente essa resposta sem configuração, tá certo? Com pontuação, digamos assim, eu vou atribuir 2 pontos ao aluno que fizer o seu nome completo, porém eu não vou indicar uma resposta correta. Por quê? Porque é uma resposta aberta, cada aluno vai ter o seu respectivo nome. Então, feito isso, defini apenas a pontuação. Então, aí agora eu vou para a segunda questão, não é isso? Que no caso aqui é para assistir o vídeo e tem aqui a segunda questão propriamente dita. Então, ao clicar na segunda questão, eu vou ter mais uma vez aqui embaixo, ó, as respostas corretas. Como essa é uma questão de múltipla escolha, aí sim eu posso definir a resposta correta. Então, vamos dizer que a resposta correta é Mônica. Então, eu clico em Mônica, vou aqui, ó, defino a pontuação, que são 2 pontos também. Eu posso adicionar um feedback para essa resposta, se assim eu desejar, tá certo? Tanto para a resposta incorreta como para a resposta incorreta. Nesse caso aqui, como eu tenho questões dissertativas, eu não vou adicionar. E aí eu clico em concluído. Então, eu já pontuei a primeira questão, ó, valendo 2 pontos. A segunda questão também está pontuada, eu vou valendo 2 pontos, olha, aqui onde está indicando. E aí eu vou marcar como obrigatória também, tá certo? Que isso já é um procedimento ok, que a gente já faz. E na terceira questão, que está aqui, né? Qual a sua opinião sobre a história? Ao clicar, ó, eu também tenho, ó, essa oportunidade de pontuar. Então, eu vou pontuar com, digamos que, 3 pontos.
certo? Vou pontuar com 6 pontos, porque aí fecha a nota 10, tá certo? Então, pontuei, cliquei como concluído. Porém, eu não tenho como adicionar, obrigatória, eu não tenho como adicionar um feedback, né? Por quê? Porque cada aluno vai colocar a opinião dele, tá certo? Feita a pontuação das questões, então eu vou na configuração da atividade, tá certo? Ela tem um total de 10 pontos, ó, a gente pode perceber aqui. Aí eu vou nas configurações, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer na configuração? Normalmente, eu sempre lembro, né, de tirar essa configuração de restringir aos usuários da secretaria, porque a maioria dos alunos, infelizmente, não conseguem responder ainda com e-mail institucional, tá certo? Aí eu vou aqui em apresentação, que eu também tenho outras oportunidades, mas onde eu vou fazer isso é aqui em testes, tá certo? Então, nos testes, eu tenho duas opções de correção. E como esse exercício, como esse teste se trata de um teste com perguntas abertas e fechadas, então o que é que eu preciso fazer? Olha só, ele já está configurado para liberar a nota imediatamente após o envio, certo? Então, eu preciso clicar em liberar nota posteriormente depois da revisão manual, tá certo? Por que que eu preciso fazer isso? Porque como eu tenho questões abertas dentro do formulário, se eu deixar a liberação da nota imediatamente após o envio, alguns alunos vão ficar com uma certa frustração. Por quê? Porque o formulário ele não vai conseguir corrigir a questão aberta e ele vai pontuar apenas as questões fechadas. E aí a nota do aluno vai lá para baixo e o aluno ficará se questionando por que que a nota foi tão baixa, né? Sendo que ele tenha certeza da nota e da resposta que ele havia dado. Então, quando você configura para posteriormente, depois da revisão manual, e aí você vai lá e salva, o que é que vai acontecer, certo? Quando você abrir esse formulário para corrigir, você vai poder fazer essa correção manual e após essa correção manual, liberar a nota. Vamos ver como é? Então, você pode estar fechando, né, o seu formulário, que já está salvo automaticamente, voltando para a aba da atividade, ó, ela está aqui, tá certo? Então, você vai escolher o tópico e aí você vai criar a atividade ou programar. No meu caso aqui, eu já vou criar, tá certo? Então, vamos lá. O aluno já respondeu a atividade. Então, eu entro aqui na aba atividades, ó, já tenho aqui a atividade como entregue, tá certo? Então, eu clico na atividade, não é isso, ó? E já aparece aqui para mim, ó, importar notas. Só que antes de importar a nota, eu vou fazer a correção manual da questão que estava aberta, né? Isso, dissertativa, porque ao terminar o formulário, o aluno não recebeu a nota ainda, porque eu havia deixado justamente algumas questões abertas, né? Então, vou aqui no lápis, abro a atividade, vem aqui, eu tenho uma resposta para essa atividade, então eu clico nela, né? Isso, e aí aqui eu venho a pergunta, tá certo? Então, olha só. Quando eu tenho aqui a pergunta, a primeira pergunta é escreva seu nome completo. Então, eu observo que o aluno respondeu corretamente. Então, aqui, ó, eu coloco a pontuação que ele tirou, né? Isso. 2, certo? E aí, eu marco em correta, tá certo? Porque, e aí, clico em salvar aqui, tá certo? Se eu quiser escrever algum feedback sobre essa questão, eu posso estar escrevendo parabéns, né? Você escreveu seu nome correto, algo do gênero. Ou se eu quiser também dizer, olha, seu nome começou com letra minúscula, fica à vontade. Então, fiz isso, salvei de novo. Aí eu vou para segunda questão. Se eu tiver aqui 10 alunos, eu posso corrigir o nome, é a primeira questão dos 10 alunos. Segunda questão, né? A resposta certa era Mônica, automaticamente já está corrigida, ó, porque era uma questão de múltipla escolha, então já está corrigida, tá certo? Então, se eu quiser fazer algum feedback, faço o mesmo procedimento. Então, vamos para a terceira questão, que era a questão aberta. Então, eu estou aqui com a resposta
da aluna, né, que respondeu, da Juliana. Então, ela colocou assim, a história é muito importante, pois nos ensina a aceitar as diferenças. Se eu considerar que essa resposta foi bem completa, eu vou atribuir um 6, né, que ela valia 6. Se eu achar que ficou um pouco a desejar, eu vou botar um 5. No caso aqui, eu vou colocar um 6 e vou clicar em marcar como correta, ó, quando eu clicar aqui, ó, marcar como correta, posso adicionar um feedback, elogiando a aluna ou indicando algum ajuste, se fosse o caso, tá certo? E aí eu clico em salvar, tá certo? Então as edições estão salvas. Feito isso, né? Já tá tudo salvo. Eu vou para a parte individual da aluna, né? E ó, aqui, ó, a correção está 10 de 10. A aluna tirou um 10 e eu posso liberar a pontuação para a aluna, certo? Através do próprio formulário. Então, posso liberar, certo? Enviar e-mails e liberar, ó, aqui em cima, tá certo? Aqui eu já envio do próprio formulário, mas aí eu fecho e volto lá para a minha sala de aula do Google, ó. Então, aqui na minha sala de aula eu quero importar as notas, certo? Vou tirar aqui essa setinha para não atrapalhar. Aqui eu só tenho uma aluna, mas se você tiver 10, 15 alunos vai aparecer. Então, você importando as notas, ó, clicou em importar. E aí as notas vão aparecer exatamente aqui, ó. Todas as notas. Ela tirou um 10, eu fiz a correção. E aí eu clico em entregar a atividade, né? No meu caso aqui só vou ter uma aluna para entregar e clico em devolver e a aluna vai estar recebendo essa atividade, ó, é só clicar em devolver. Eu posso fazer algum comentário particular para o aluno, clico em devolver e a atividade, deixa eu só clicar aqui, ó, já está devolvida, tá certo? Já está devolvida. E aí, ó, o status já muda, ó, tá aqui com nota, né? Juliana 10. Tá bom, gente? Então, essa é a forma de você devolver uma atividade com questões abertas e fechadas em um mesmo formulário. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas foi para que você possa entender tudinho, tá bom? Um abraço.